A paz do Senhor a todos que me assistem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Hoje eu vim aqui para conversar um pouco com você que às vezes se pergunta assim, o que eu faço para manter a minha fé, para andar em propósito, para andar com Cristo, para andar com Deus? O que eu tenho que fazer? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar? Hoje eu separei aqui 3 atitudes que eu gosto de chamar particularmente dos pilares da fé. São 3 pilares da fé cristã que são muito interessantes você praticar. Eu vou mostrar para vocês aqui na palavra, vou desenvolver um pouco. Vamos trocar uma ideia. O primeiro pilar que eu quero falar aqui com vocês é a leitura da palavra. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Mateus 4, 4. Aqui vai dizer assim, palavras de Jesus. As escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Algumas versões vão falar um pouco diferente, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo já deve ter visto, ouvido falar que a Bíblia é a palavra do Senhor. E esse nome ele não é à toa. A Bíblia ela recebe esse nome justamente por ela ser o que Deus está dizendo. Existem pessoas que têm dons espirituais muito bonitos e que ouvem diretamente a voz de Deus. Eu mesmo não tenho esse dom. Eu nunca tive esse prazer, não dessa forma audível a que algumas pessoas já estão acostumadas. E quando eu percebi que Deus não falava comigo dessa forma, a maneira que eu encontrei de ouvir a voz de Deus foi na Bíblia. Porque a Bíblia é a revelação de Deus. Ela é a palavra do Senhor. Então a Bíblia é Deus falando. Não só nos trechos em que Deus fala diretamente, mas através da inspiração que o Espírito de Deus colocou no coração de cada um que escreveu a Bíblia. A Bíblia teve vários autores, mas todos eles estiveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E essa inspiração foi o que fez com que ela se tornasse uma palavra tão viva. E é muito importante que a gente leia a Bíblia, pessoal. Por quê? Porque é através da Bíblia que nós conhecemos o que é Deus. Às vezes você pode se perguntar, mas quem é Jesus? Quem é Deus? O que é a fé cristã? O que é o cristianismo? O que é caminhar com propósito? Todas essas respostas se encontram na Bíblia. Todas elas. São 66 livros, alguns pequenos e alguns grandes. Mas todos eles apontam para uma verdade, que é Jesus Cristo. E ela ensina a sua maneira correta de viver. Você que é homem, ela ensina o que é ser um homem. Você que é mulher, ela ensina o que é ser uma mulher. Não culturalmente, não o que a cultura, o mundo nos ensina, mas de acordo com Deus. O que Deus idealizou para um homem, o que Deus idealizou para uma mulher, o que Ele idealizou para o casamento, para a vida solteira, para a igreja, para o ministério, para como você deve agir em sociedade. Tudo isso está descrito na Bíblia. E a gente só sabe hoje da existência de Jesus Cristo, da morte de Jesus e da ressurreição dele, porque nós tivemos um material de origem que cita todas essas coisas que aconteceram. Esse documento de 66 livros vai te ensinar como viver uma vida reta e te ensinar quem é Deus. Você vai conhecer a identidade de Cristo. Você não pode conhecer a Deus se você não conhece a palavra dele. Não tem como você ouvir a Deus se você nem sequer lê aquilo que ele já deixou para você. Então talvez você me diga assim, mas Rafael, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. Eu não consigo ler. Eu tenho dificuldade. Talvez eu tenho um TDAH, um déficit de atenção. De fato, muitas pessoas têm essas dificuldades e eu entendo. Não é fácil, mas vale a pena, pessoal. Talvez você não vai conseguir ler com perfeição. Existem pessoas que leem capítulos e capítulos e capítulos todos os dias. Tem gente que lê a Bíblia inteira numa velocidade extraordinária.
Você não precisa ser assim. Só começa. Abre e lê um capítulo. E nesse um capítulo que você lê, tenta guardar uma frase e levar essa frase para o seu dia. E pensar, meditar nela, pensar a respeito, perguntar para Deus o que Ele quis dizer nesse capítulo, nessa frase desse capítulo. E dessa forma, você vai conhecendo a Bíblia, aos poucos. Não precisa ser algo tão extraordinário, entende? Mas leia, faça esse esforço. A gente passa tantas horas no Instagram, a gente passa tantas horas assistindo vídeos curtos. Por que não dedicar apenas 5 minutos do nosso dia para a leitura da palavra? E eu garanto para você que é impossível você ler esse livro de coração aberto e você não conhecer a identidade de Cristo, você não ser transformado e transformada, você não se tornar um ser humano diferente, porque a Bíblia nos leva a renascer. Ela mata a nossa carne, mas vivifica o nosso espírito. E o nosso espírito se torna puro, se torna livre, se torna vivo de verdade. É maravilhoso. Vale a pena dedicar um pouquinho do seu tempo. Se você não consegue ler, se você tem dificuldade para ler, existem tantas opções hoje em dia. Nós temos a Bíblia narrada no YouTube, você pode assistir a versão narrada. Você pode pedir ajuda para as ferramentas que você tem hoje, pedir ajuda para o ChatGPT, pesquisar no Google, olhar no YouTube, olhar no TikTok. A Bíblia está em todo lugar, pessoal. Mas não deixem de buscar. Não deixem de buscar na fonte, porque se você não busca na fonte, você fica refém das pessoas. Eu estou aqui para ser um guia, eu estou aqui para ser um amigo, eu estou aqui para ser um irmão para você, para te dar um direcionamento. Só que tudo que eu falo, pessoal, eu tiro da Bíblia. É a mesma coisa que você ter um galão de água e você beber desse galão de água e essa água ser maravilhosa. E toda vez que essa água acaba, chega alguém e troca ela para você. E um dia você questiona essa pessoa. Você fala assim, de onde você tira essa água? E essa pessoa fala para você assim, eu tiro daquela fonte ali. Talvez valha a pena você pensar, será que não é melhor eu beber direto dessa fonte? Ao invés de esperar que essa pessoa venha aqui e encha o meu galão de água toda vez? Da mesma forma é a palavra de Deus, pessoal. É muito bacana que você vá na igreja, que você veja pregações, que você veja bons homens e boas mulheres de Deus falando a respeito da palavra, mas você tem acesso à fonte. Isso aqui é baratinho, isso aqui pode ser até de graça. Tem lugares que distribuem a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia em casa, você pode baixar o aplicativo da Bíblia. Eu paguei R$20 na minha Bíblia. Mas não deixem de ler. É uma fonte tão acessível e tão rica, tão cheia de informações que vão vivificar a sua alma. Vale a pena, pessoal. Então eu vou falar sobre o segundo pilar, que é a oração. A oração ela é muito importante porque ela é uma forma de falar com Deus. Lá na carta aos Filipenses, deixa eu só encontrar ela aqui, no capítulo 4, a partir do versículo 6, vai dizer assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Eu dei uma gaguejada aqui, mas deu para entender. Pessoal, a oração, ela serve para te guardar, ela guarda o seu coração. Aqui fala sobre a paz de Deus que ninguém consegue entender. Vai ter algumas traduções que vai dizer assim, a paz que excede todo conhecimento. Isso é tão bonito porque a paz que o Senhor traz, ela não é humana, ela é espiritual. É por isso que não dá para entender. Não é porque é bagunçado, não é porque é confuso, mas é porque é uma paz tão grande que ser humano nenhum seria capaz de mensurar isso. E é isso que Deus nos oferece através da oração. Sabe, para falar com um presidente, você teria que ter um diplomata, você teria que ter uma boa justificativa, você teria que passar por uma burocracia gigantesca e talvez
o presidente te escutaria. Para você falar com um embaixador, é uma burocracia gigantesca. Para você falar com um rei, você tem que passar por toda uma hierarquia para chegar até esse rei. Mas para falar com o Rei dos Reis, para falar com o Criador dos céus e da terra, basta você chamar Ele. Você não precisa de ninguém intermediando isso. Não tem mediadores, o único mediador é o próprio Jesus Cristo. O único é Cristo, é Deus. Você pode orar diretamente para Ele, você pode falar direto com Ele. Não precisa ir na igreja para isso, não precisa estar no templo para isso, não precisa estar na rua para isso. Você pode simplesmente fechar a porta do seu quarto, ajoelhar e falar com Ele. Em Mateus, capítulo 6, nos versículos 16 ao 18, Deus ele também vai falar a respeito do jejum. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. A oração e o jejum, eles são um conjunto. Por isso que eu citei os dois. E eles são os últimos dois pilares. Quando você ora a Deus, você agradece, você pede, você apresenta as suas necessidades, Deus ele te ouve. E quando você faz o jejum, o seu corpo ele é enfraquecido, as suas vontades são enfraquecidas, mas a sua alma, o seu espírito são fortalecidos. Os frutos do Espírito começam a aparecer e você começa a entender: eu não sou daqui, eu não sou feito para carne, eu não sou feito para agradar a mim mesmo, mas eu sou feito e feita para agradar a Deus. Talvez você me diga: mas Rafael, eu não sei orar, eu não sei orar. Nesse mesmo capítulo, no versículo 6, Jesus ele diz assim: mas você, quando for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus ele nos ensina a orar. Ele não está dizendo: repitam esse texto, repitam a oração do Pai Nosso, mas é um modelo de oração. A versão mais famosa vai dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Quando Deus nos dá esse modelo de oração, Ele está dizendo o quê? Primeiro você reconhece quem Deus é. Você diz: santificado seja o teu nome, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Você está dizendo quem Deus é. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Você está dizendo para Deus assim: Senhor, eu tenho pedidos para fazer, mas que os meus pedidos sejam atendidos se forem da tua vontade. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Isso aqui serve para alimento, mas também serve para qualquer outra coisa, para o dinheiro do aluguel, para a gasolina da moto ou do carro, para o dinheiro do ônibus, para você comer, para você ter ânimo, força para segurar a rotina, para seguir em frente, para fazer o seu dia a dia, para trabalhar. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Deus ele perdoa.
tudo que você já fez, está perdoado. Mas perdoa o próximo também. E assim o seu Pai Celestial vai te perdoar. E não deixes que sejamos tentados, mas livre-nos do mal. Aqui você está dizendo a Deus: me guarda, Pai. Me guarda das tentações do inimigo. Me guarda dos manjares desse mundo. E me encha do Senhor. Me encha da vontade de praticar aquilo que o Espírito Santo me ensina. E no final, mais uma vez, você reconhece quem é Deus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa palavra amém, ela significa que assim seja. Você está declarando novamente o que você acabou de orar. Então Deus, ele nos entregou esse modelo. Você não precisa fazer uma oração gigantesca. Eu vou passar 3 horas orando. Não precisa. Deus, ele já sabe das intenções e das necessidades do seu coração antes de você dar um pio para orar. Mas quando você ora, você declara com a sua boca as suas necessidades, o seu temor a Deus e a sua gratidão a Deus. E você reconhece que Ele é o Senhor. Quando você faz isso com a sua boca, você atende à vontade do Senhor. Não faça isso para se aparecer para os outros, como fazem os hipócritas, mas faz isso em secreto. Deus, ele vem em secreto e Ele te honra em público. Ele também faz um reforço sobre o jejum. Como a gente falou ali atrás, quando você for jejuar, não faz uma cara triste, não fica por aí abatido ou abatida, mas faz o jejum com alegria. Qual que é a importância do jejum? Ele vai mostrar para sua carne o lugar dela. O seu corpo, ele é limitado, mas o seu espírito luta contra o seu corpo. Você pode vencer barreiras inimagináveis com o jejum, porque ele é um sacrifício. Jesus fez um sacrifício por você. Por que você não pode fazer um por ele? Normalmente o jejum ele é de comida. Algumas pessoas fazem de comida e de água. Mas hoje nós temos várias adaptações. Desde que você entregue algo que para você é uma dor entregar aquilo. Por exemplo, eu passo muitas horas no Instagram. Se eu falo para Deus: Senhor, eu não vou entrar no Instagram, quem somos nós para julgar que esse jejum está errado? De fato, o que mais é difundido na Bíblia é a alimentação. E se você consegue fazer um jejum de alimentação, faça. Mas se você não consegue por problemas de saúde ou por quaisquer outros motivos, faça com sinceridade no coração, entregando algo que para você é muito difícil de entregar. Deixando de fazer algo que para você é muito importante. Se você gosta muito de beber refrigerante, fica sem beber refrigerante. Mas não só fica sem beber, mas no tempo que você não está bebendo esse refrigerante, busca a Deus. Lê a palavra, ora, escute louvores, escute pregações, faça a vontade do Senhor, se guarde. Esse é o seu jejum. Deus, ele não se interessa por ver você passando fome, ver você lamuriando: ai meu Deus, eu estou com fome, eu não estou aguentando. Não. O que Deus quer é um sacrifício vivo. Ele quer que você seja o sacrifício vivo. Entrega para Ele aquilo que vai te doer entregar. E Ele vai honrar você. Lá em Mateus também, só que dessa vez no capítulo 17, a partir do versículo 14, vai dizer o seguinte. Isso aqui fala sobre um menino que estava com um espírito ruim. E os apóstolos tentaram expulsar esse espírito ruim. Vamos ler aqui. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para que os seus discípulos, a fim de que eles o curassem. Mas eles não conseguiram. Então, ele trouxe o filho diante dos discípulos. Os discípulos tentaram curar, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente mais sem fé,
Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem. O demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm fé o bastante. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Então Jesus aqui ele afirma que o poder da oração e do jejum, o poder da sua fé é gigantesco. Você pode expulsar demônios, curar enfermos. Você pode ordenar a um monte que ele saia do lugar e se atire no mar. Mas você tem que se posicionar. A oração é muito importante. Falar com Deus. Falar só o necessário, mas falar com o coração, em espírito, em verdade. O jejum ele vai te fortalecer e a leitura da palavra vai te revelar todas essas verdades. E aqui eu entrego para vocês um pilar bônus. Os três são os principais: a leitura, a oração e o jejum. Mas aqui eu vou te dizer um pilar bônus, que é vigiar. Esteja sempre de olho, sempre com os olhos abertos. Tenha a sagacidade de uma serpente, a esperteza de uma serpente, mas seja sem maldade, como uma pomba é. Sem maldade. Através dessa vigilância, você vai evitar muita coisa. Porque para cair é muito fácil. Todos nós estamos propensos a cair. Você não é menos por isso. Você é filho, filha, amado e amada de toda forma. Todos nós estamos propensos a cair. Mas para que você evite cair, vigia. Esteja sempre com o olho muito aberto. Observa. Observa quem está ao seu redor. Observe em quem você confia, quem você põe do seu lado. Observe o que acontece no seu trabalho. Cuidado com o que você fala, com o que você declara com a sua boca. As suas palavras são poderosas. Na língua está o poder da vida e da morte. Vigia o que você faz, como você trabalha, se é com honestidade ou não. Se você realmente recebeu uma palavra de Deus e está passando para o próximo, ou se é só emoção. Cuidado com o que você assiste, porque isso vai para o seu coração. E o que está no coração sai pela boca. E a boca intoxica o ser humano, contamina se o coração estiver cheio de porcaria. Então esses são os três pilares. Eu acredito que com esse guia vai ser muito fácil de você fazer isso. Não fácil porque não vai ter dificuldade, mas porque vai ser simples. É cheio de dificuldade o caminho, mas Deus vai facilitar. Deus vai abrindo os caminhos se você se posicionar e tomar essas atitudes. Tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus. Busque fazer essas três coisas, essas quatro. E eu tenho certeza que muita coisa diferente vai acontecer na sua vida. Não só na sua, mas nas vidas das pessoas ao seu redor. Daquelas que você ama e daquelas que você não ama. Pessoal, fiquem com Deus. Espero que essa mensagem tenha falado com alguém. Se falou, eu fico muito feliz. Que a graça e o amor de Deus, o nosso Pai, nosso Senhor Jesus, seja com todos vocês. Amém.